Ave spes Maria, ave nihil, ave pia, ave plena gratia. Olá pessoal, estamos aqui então para mais um vídeo. 2 casos de blasfêmia. Amados, eu poderia colocar nesse vídeo muitos casos de blasfêmias contra o santo nome de Deus, né? Um tom de desafio, né? Blasfêmias desafiadoras, né? Mas vou colocar só 2 porque eu acho que esses 2 casos que eu selecionei vai atingir o propósito desse vídeo, que é mostrar para todos que assistirem, né, o quão grave pode ser você falar em vão o nome daquele que é o sustentáculo de tudo. Amém? Amados, o nosso mundo, nós cristãos cremos, né, ou melhor, nós não cremos que Deus, pelo seu próprio poder, construiu todo o universo, o planeta, tudo o que existe, né? E deixou simplesmente ali tudo construído, funcionando como se fosse algo eletrônico. Não! A fé cristã, talvez muitos cristãos nem saibam, é a maneira que nós cremos, né? Porque são pormenores assim da fé, mas que são de grande importância que a gente saiba no que a gente crê, no que a igreja ensina a crer. O planeta e tudo que existe, todas as leis, elas não são, foram construídas por Deus e deixadas para funcionar automaticamente, não. Nós estamos envolvidos pela presença, pelo amor e pelo zelo de Deus. Esse ato de respirar que eu acabei de fazer foi feito porque Deus me sustenta, porque Deus permite. Todo o ar que envolve aqui o meu quarto e todo o mundo é porque Deus está no comando, como um ato de amor e de misericórdia, sustentando tudo. Todas as leis da física, tudo o que existe, nós cremos que é um sustentáculo de Deus, uma ação ininterrupta da misericórdia de Deus, né? Até mesmo lá dentro dos buracos negros, né? Porque a ciência não conhece, a ciência só sabe acerca dos buracos negros que as leis da física que regem, né, dentro do buraco negro, que existem dentro do buraco negro, são diferentes das leis que nós conhecemos, né? As leis do nosso mundo, do nosso habitat, do universo até, do espaço ali conhecido, elas não se aplicam dentro de um buraco negro. Então até mesmo essas leis misteriosas que a ciência não sonda e provavelmente não vai conseguir sondar tão cedo, né? Porque um buraco negro é um buraco negro. Até mesmo lá dentro está o Senhor regendo aquelas leis que ninguém sabe como funciona, né? A física quântica gosta de estudar essas coisas. Então o Senhor é o sustentáculo de tudo. E o que me causa horror, né? O que me causa horror, e às vezes com um misto de horror e pena ao mesmo tempo, é ver quando pessoas, eu vou dar um exemplo do que aconteceu hoje, né? Eu estava, né, olhando aqui na rede social, umas postagens, tudo, num grupo, né? E aí uma moça colocou, né, colocou a seguinte questão, que a coisa mais linda que aconteceu com ela nesse 2015 foi ela ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela usou essas palavras, né? E uma postagem linda. Daí veio uma desconhecida, né, provavelmente criança ainda, né, menor de idade, lá pela fotinha que eu vi, colocou lá, pena que ele não existe, pena que Deus não existe. Então isso me causa um certo horror de ver um ser humano, né, poder olhar para esse poder todo, para todo o cosmos, todo o universo, né, e fazer uma afirmação de que Deus, de fato, definitivamente, segundo aquela criatura, Deus não existe. Isso, meus irmãos, se essa menina, ou muita gente, né, eu estou dando o exemplo dela porque foi o que eu vi hoje, mas existe muita gente assim,
principalmente os neo-ateus. Né? Eu não estou falando daquelas pessoas que são ateus porque de fato não acreditam. Né? Essas pessoas a gente entrega para Deus porque não pode também, não dá para encontrar culpa. Porque o fato de crer, o fato de ter fé é algo que nos é dado por graça e acontece dentro de nós. Então é um mistério de Deus porque que algumas pessoas não têm fé em Deus, não acreditam nele. Né? Então eu estou falando essas pessoas a gente entrega e Deus vai entender com elas lá na frente. Isso não cabe a nós. Né, julgar ou decidir. Mas os neo-ateus, esses que colocam assim, fazem o nome de Deus, né, pegam ali o nome de Deus e ficam brincando com o nome de Deus. Né? Então, isso é muito grave. Né? E o propósito desse vídeo é justamente isso. Né? Talvez alguém vai assistir, ou alguma pessoa que gosta de brincar com o nome de Deus assim, que essa pessoa atine, porque o que eu vou mostrar aqui, a história que eu vou contar para vocês aqui, não é um achismo, é um fato, são fatos que aconteceram. Né? Então, como eu disse, né, o propósito desse vídeo é justamente esse, mostrar que não se deve brincar com o nome de Deus. Uma pessoa prudente, uma pessoa racional, ela pode dizer sim, com toda a seriedade e sinceridade do seu coração, que ela não acredita em Deus. E isso é plausível. E isso faz até com que o Senhor se digne, então, a se apresentar para ela, com certeza. Né? Uma vez, um amigo meu, já citei isso em outro vídeo, quando eu fiz o vídeo do milagre de Lanciano, eu citei uma coisa que um amigo meu me contou uma vez. Ele perguntou para mim, Wesley, eu não consigo acreditar que Jesus esteja presente na hóstia. Eu não tenho culpa, mas eu não consigo acreditar. E o que eu falei para ele? O que eu poderia falar para ele? Eu expliquei tudo, né? Expliquei tudo, a fé da igreja e tudo, mas não está no coração dele a crença. Então, cabe a mim o quê? Rezar, pedir a Deus que se apresente para ele de uma ou de outra forma, né? Então, é mais ou menos isso. Então, eu não vi culpa nele, não vi nenhuma agressividade ou nenhum desafio no que ele disse. Ele falou para mim, eu não tenho culpa, mas eu não consigo acreditar. E é tão bom ter Jesus na hóstia santa. Então, que Deus um dia se apresente para ele. Agora, tem pessoas que blasfemam contra o nome de Deus e vão além dessas brincadeiras que esses neo-ateus ficam fazendo com o nome de Deus. Né? Não sabem com quem estão mexendo. Né? Agora, tem pessoas que vão além. Eu selecionei aqui 2 casos, então eu vou contar para vocês. Né? Vou começar, então, trazendo você lá para o ano de 1985. Né? 1985 estava terminando a ditadura no Brasil, né? Que estava em poder dos militares, e a população brasileira estava depositando todas as esperanças em Tancredo Neves. Todas as esperanças estavam sendo colocadas em Tancredo Neves. Né? E o Brasil ali esperando, e Tancredo Neves, de fato, ele estava muito bem nas eleições. Então, nesse momento de empolgação, que ele estava vendo ali os números, né, as estatísticas, a grande probabilidade dele ser eleito, como de fato ele foi eleito, né, ele soltou a frase no ar: se eu tiver agora, né, fazendo os cálculos, se eu tiver 500 votos do meu partido, que se eu não estou enganado era o PDS na época, se eu tiver 500 votos no meu partido, nem Deus me tira a presidência. Por quê? Ele fez as contas numéricas e tudo dava a ele. E, de fato, ele foi eleito com uma diferença gigantesca. Né? Quando foi no dia 14 de março, um dia antes da posse, ele cai gravemente doente. E aí dizem que ele foi hospitalizado, ficou dias no hospital. E, segundo a história, né, no dia 21 de abril de 85, ele veio a falecer, por falência múltiplas dos órgãos. Né? E isso a história conta aí. Eu acredito, não sei, existe uma conspiração que diz que tentaram fazer dele um mártir, né? Diz que ele tinha morrido muito antes e deixaram para anunciar no dia 21 de abril de Tiradentes, né? Então quiseram fazer essa coisinha. Não sei se é verdade, são coisas que o povo conta e nem é o foco do vídeo. O foco é esse: nem Deus me tira a presidência. E de fato, ele acertou ali os números, ele ganhou, ele foi eleito com larga escala, mas um dia antes
ele ficou doente, né, e veio a falecer aí dias depois. Então, Deus é o Senhor de tudo. Por isso eu falei de sustentáculo e de todas as leis. E nós, seres humanos, desde o presidente da república, desde o homem mais poderoso do mundo, desde até o mais ferrapado, até o mais pobre, nós todos somos poeira diante de Deus. Lindo, lindo, lindo São Francisco de Assis, que diz: Senhor, diante de ti me sinto tão pequeno que chego a me misturar a poeira do chão. Esse é o sentimento que nós temos que ter diante de Deus. E a pessoa que não crê em Deus, que se limite a dizer que não crê em Deus, mas não solte afirmações para o cosmos dizendo que Deus não existe, porque é brincar com fogo. Você não pode ter certeza que Deus não existe. Então, esse foi o primeiro caso. Agora eu quero levar você mais lá atrás na história. Acho que o ano era 1912, se não me falha a memória, abril de 1912, o grande transatlântico, né, RMS Titanic, estava preparando ali a sua viagem inaugural, Titanic, né? E ali era só festa, né? Grandes pessoas, né? Ali compraram passagem, muitos em lua de mel, né? Pessoas inocentes com suas vidas ali, não é? Desde ricos até pobres, porque tinha primeira, segunda e terceira classe no navio, e tudo era festa, e o Titanic atracado, prontinho para sair, um navio muito seguro. E de fato era muito seguro. Eu sou apaixonado pela história do Titanic, eu já li muito, já pesquisei muito, já vi documentários, já li livro, tudo. Titanic é um espetáculo. Mas antes dele sair, algum tempo antes dele sair, teve ali a coletiva de imprensa, né? Ali estava o presidente da White Star Line, que é a empresa que construiu o Titanic. Uma repórter pergunta para o presidente da White Star Line, então, o que o senhor tem a nos dizer concernente à segurança do navio? Essa foi a pergunta. E esse cara todo cheio de pose, né, dá aquele sorriso, né, olha para ela: minha filha, nem Deus poderia afundar esse navio. Galerinha, isso é histórico. E o Titanic sai em viagem. Chegando num dado momento, num dado lugar, todo mundo muito feliz, né? Estava vindo para a América, né? No Titanic, aquela coisa, iam entrar para a história, né? Na primeira viagem dele e tal. Num dado momento eles encontram um iceberg, que segundo a ciência estava ali, começou a ser formado 1000 anos antes de Cristo. Esse iceberg já começou a ser formado. Estava ali no meio do oceano, o Titanic raspa nele. De lado. Raspou nele. Irmãos, já fizeram testes de segurança para ver o impacto que aquele iceberg causou, e os parafusos do Titanic, os parafusos iguais do Titanic, com a mesma resistência, foram, como quem diz, o resultado seria: o iceberg não poderia destruir aqueles parafusos. Isso é ciência, não tem como. O afundamento do Titanic, ali, o naufrágio do Titanic é um mistério, porque não encontraram até hoje o motivo. Como que aquele iceberg fez tanto estrago num navio daquele? Então, olharam os parafusos, tudo. Se o capitão tivesse sido avisado 30 segundos antes, o Titanic teria condição mecânica de desviar e não bater no iceberg, né? Muitas pessoas ali acabaram perdendo as suas vidas, né? A água era temperatura 2 graus abaixo de zero, então segundo a ciência não se pode viver numa temperatura assim, molhado, no máximo 15 minutos que se vive, né? Algumas pessoas sobreviveram e foram salvas devido ao uísque que beberam, né? Tudo isso que eu tô falando para você não é opinião minha, tudo que a ciência vai falar sobre o Titanic, e eu sei muito dessas coisas porque eu gosto muito da história do Titanic, né? O navio que estava mais próximo, né, se tivesse escutado o primeiro chamado, teria salvo, né, teria salvo muita gente, teria vindo, mas ele não ouviu. Quando ele
ouviu o chamado, quando ele respondeu o chamado, já estavam resgatando ali as pessoas que estavam sobrevivendo, né, tudo. O Titanic gastou 2 horas e pouca para afundar. Um navio, o qual nem Deus poderia afundar, um iceberg afundou. Aí vocês me perguntam, mas e a vida dos inocentes? Meus irmãos, Deus é Deus de tudo. Deus é Senhor da vida e da morte. Deus dá, Deus tira. Você acha que essa pergunta também não me passou pela cabeça? Aqui, lá no fundo do meu coração, quando eu estava preparando para gravar esse vídeo. E os inocentes, né? Mas o Senhor é o Senhor da vida. O Senhor dá, o Senhor tira. E o Senhor leva para ele, e o Senhor pode dar a eternidade a essas pessoas. Como eu já gravei em outro vídeo, né? Nós estamos do lado de baixo da colcha de retalho. Nós estamos olhando para o lado feio das coisas. Agora, o nome de Deus é sagrado. Essas pessoas precisam entender que o nome de Deus é sagrado. Talvez esses neo-ateus ficam brincando no Facebook para tirar um pouco o foco das frustrações da sua vida e de tantas desgraças que têm acontecido na sua vida. Vai lá para a internet e ficam brincando com o nome de Deus e mal sabem que talvez seja justamente porque falam mal de Deus, porque profanam o nome do Senhor, e a vida não vai para frente, porque Deus não abençoa. As pessoas têm uma imagem de um Deus bondoso que beira a ser bobo. Sabe? E isso, muita gente tem essa imagem de Deus. É um tal de Deus entende. Deus entende o meu pecado. Deus entende isso. Deus entende aquilo. Mas ele não é bem assim. Deus te conhece. Deus te conhece profundamente. Deus sabe de tudo. Deus sabe do teu pensamento. Deus sabe quando a gente vai pecar premeditadamente. E isso tem que causar horror, assustar a gente um pouco. Para que a gente tome juízo. Porque Deus existe para ser amado, e Deus merece todo o nosso amor e todo o nosso respeito. E não para que nós fiquemos aí brincando de falar do nome dele. E ele precisa sim ser rigoroso, ser rígido e mostrar que ele é o Senhor de tudo. Agora, mais do que eu falando aqui, no final desse vídeo eu vou deixar uma frase, um versículo da Bíblia que está em Gálatas, capítulo 7, versículo 6. Vai estar aí para vocês lerem a própria palavra de Deus falando, né? Então, meus irmãos, o tempo que nós vivemos aqui, nós seres humanos, temos que entender que nós somos poeira. Deus nos dá um parêntese no tempo. É isso que Deus, por pura graça e misericórdia, nos dá um parêntese no tempo para que nós, enquanto estivermos aqui, possamos olhar para Ele e falar: Senhor, eu te quero, eu te escolho, eu sou pecador, eu vou ter que remar contra a correnteza para te encontrar, mas eu te escolho, é a ti que eu quero. E aí o que acontece? Quando terminar esse parêntese no tempo, sim, a gente vai viver com o Senhor, porque nós somos de lá, nós estamos aqui, mas nós somos de lá. Agora fica aí esse povo achando que não tem consequência de nada, né? Nós estamos aqui, meus irmãos, por pura misericórdia do Senhor, né? Terminando então esse vídeo, né? Espero que tenha atingido o teu coração. Redobre sua atenção. Não fique ameaçando, por exemplo, Deus castiga, falando isso, fazendo aquilo, como se o nome de Deus fosse uma maneira de ameaçar as pessoas. Isso também é errado, né? E para encerrar esse vídeo, lembro a vocês, né, dia 8 de dezembro, o Papa inaugurou o Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, que vai até janeiro do ano que vem, porque a nossa igreja está precisando da misericórdia de Deus, e não que nós fiquemos aí brincando com o nome dele. Então, rezemos pela igreja. Há muitos anos já, eu não sei quantos anos de cabeça aqui, já não tem um Ano Santo extraordinário, porque o Ano Santo ordinário foi no ano 2000, né, com o Papa João Paulo II. Agora, um Ano Santo extraordinário é muitos anos que não tem, né? Então, esse ano seria a gravidade, né, do que está acontecendo. Então, eu espero ainda gravar um vídeo falando sobre o Ano Santo, explicando tudo isso para vocês aí. No mais é isso. Não usemos o nome de Deus em vão. O nome de Deus é sagrado e Ele é Senhor de tudo, do céu, da terra, até no inferno. Deus é Senhor.
Porque a Bíblia diz, ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos no céu, na terra e nos infernos. Então Ele é o dono de tudo, Ele dá, Ele tira, Ele faz o que Ele quiser. Amemos esse Deus, porque é misericórdia dEle, unicamente misericórdia dEle estarmos aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui.